E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Como prometido, vamos falar aqui como funciona realmente esse aparelhinho aqui, esse balanceador, equalizador de baterias do modelinho aí analógico. Nós vamos hoje abrir ele completamente. Abrir não, vamos detonar. Tirei essa tampinha aqui, ele é resinado, vai dar um trabalho terrível, mas a gente vai abrir, vamos quebrar, vamos rasgar, vamos fazer o que for necessário, usar até o soprador aqui para tentar arrancar o máximo possível dessa resina e mostrar o circuito como realmente é desse equalizador, balanceador de baterias. De cara eu preciso falar para vocês a forma ineficiente que ele trabalha aí para poder compensar a diferença de tensão entre os bancos de bateria. Na prática nós temos aí, pensando num banco de baterias aí de 24 volts, ela é ligada em série e aí nós temos aqui o jumper, onde temos 12 volts e a tensão nominal da bateria é 12,6 volts, 6 volts, e aí quando a gente carrega esse banco de bateria, geralmente a gente injeta aqui 28,8 volts. O que pode ocorrer, dependendo do estado de cada uma das baterias, uma pode sempre ficar com uma tensão maior do que a outra. Às vezes uma está com 14,4, a outra está com 13,5 na hora da recarga. Geralmente a que está drenando maior corrente, ela fica com a tensão em seus polos, a tensão medida aqui, ó. A gente faz a medição nos voltímetros, aqui de uma bateria, bota o voltímetro aqui na outra bateria e fica monitorando. E às vezes a gente nota que a tensão dela, individual, está menor do que a outra. E aí para corrigir esse problema a gente usa os balanceadores de bateria, os equalizadores. Esse aqui, esse modelo, tem um fiozinho que vai aqui no meio, um aqui e outro aqui. E o que é que ele faz? Um equalizador digital, um de qualidade, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai ficar fazendo aí o remanejamento da tensão. Lógico que tem um limite de corrente. Você tem aí bancos de bateria de 200, 300, 400 amperes e você vai fazendo uma compensação aí nesses digitais de 1 a 10 amperes, o limite de cada um. Alguns modelos aceitam colocar equalizadores em paralelo para poder aumentar essa movimentação de corrente entre a que está com a tensão mais alta para outra que está com a tensão mais baixa, para poder aí manter a saúde do banco de baterias, aí mais conhecidamente como equalização ou balanceamento do banco de baterias. Vai ter outra aula aí que eu vou mostrar os dois tipos de equalização que a gente tem aí no off-grid, mas aqui a gente está falando na equalização de tensão entre as baterias no mesmo banco, utilizando esse aparelhinho. A primeira decepção aí para vocês é a forma com que esse aqui age. Ao invés dele pegar a tensão maior de uma bateria e movimentar a corrente para que está com menor nível de tensão, o que ela faz? Aqui dentro existe um circuito eletrônico chamado comparador de tensão. Ela vai fazer uma leitura entre o center tape, que é esse aqui, e esse terminal aqui, que está ligado a uma bateria. Vai medir aqui que essa tensão aqui, por exemplo, está a 12 volts. Vou colocar lá embaixo só para exemplo. E vai medir entre o center tape e esse outro terminal aqui, e vai verificar que essa aqui está com 12,5 volts. Ao invés de ela transferir a corrente da que está maior para menor, o que é que ela vai fazer? Aqui tem um circuitinho, um semicondutor, que assim que ela verificar que um lado está com um desnível maior, aí depende do equalizador, tem uns que quando está um desnível maior do que 0,2 volts, ele já ativaria a transferência de corrente. Esse não, esse aqui ele vai chavear um semicondutor que vai provocar um consumo. Esse semicondutor é como se fosse uma pequena lâmpada aqui ligada, de meio amperes, ele vai ligar e vai fazer um consumo aí. Vai ficar consumindo uma corrente
dessa bateria que está com a tensão maior, para que ela, com o consumo entre o center tape e o terminal da bateria que está com a tensão maior, para que ela vá caindo. Não é instantâneo, ela demora, por isso que eles demoram bastante, e aí vai ocorrendo esse consumo. Se durante o desbalanceamento você pegar o aparelhinho aqui, você vai ver que ele está morno. Ele não vai esquentar muito, por quê? Porque é um consumo pequeno. E ele tem aqui uma massa, por isso que eles resinam todo, que vai ocorrer uma dissipação entre esse corpo inteiro aqui. Ele vai ficar um pouquinho morno, um pouquinho quente, que a dissipação é de meio ampere. Se você olhar uma dissipação de meio ampere em 12 volts, é coisa de 6 watts. Uma lâmpadazinha de 6 watts. É pouco. O consumo ele não vai aquecer, ele queimar, ele só vai ficar morno. Ocorre uma diminuição da tensão entre as baterias, ocorre, porém é ineficiente porque ao invés de transferir tensão, na verdade ele está causando um consumo. Ele usa o comparador de tensão que tem aqui dentro e chaveia, poderia chavear uma resistência, mas ele chaveia um semicondutor aqui para provocar um consumo onde tem a tensão maior. Ou seja, esse circuito aqui decepciona porque ele, ao invés de transferir aí a corrente de uma para outra, a outra que está precisando mais, ele vai provocar um consumo onde está consumindo, vai provocar um consumo onde está com maior tensão, para que essa tensão baixa fique mais próxima da tensão da outra. Vamos aqui ver como é que a gente vai fazer. Eu já imaginei aqui, eu vou passar essa serrinha aqui, vou tirar essa carcaça aqui, vou ajudar para remover essa carcaça. Em seguida vou pegar aqui o nosso soprador térmico e vou começar a tirar essa resina, e aos poucos vou mostrando aqui para vocês o andamento, para vocês verificarem como é o circuito aqui, pelo menos o máximo que a gente conseguir, porque essa resina é muito forte. Eles já fazem isso para a gente não ver a simplicidade desse circuito. E até ele queima muito esse aparelho. Como ele fica aqui só chaveando tensão para o semicondutor, uma hora ele para ou não aguenta, queima, e aí você jogou aí seus R$100, em média R$100 fora. Ao invés de utilizar um digital, como a gente mostrou aqui, o Eltec digital de mais ou menos R$140, R$150, que realmente tem movimentação de carga e que funciona com excelência. Vamos aí verificar agora. Vamos começar. A gente vai dar uma aceleradinha no vídeo enquanto a gente vai fazendo esse. Mais uma etapazinha aqui, onde a gente já está conseguindo ter acesso aqui à parte de trás. Veja a grossura aqui da resina. A gente já tirou uma boa parte aí da lateral. Vamos remover completamente essa tampa aqui, que a gente já está tendo acesso aí a uma placa de circuito impresso. E vamos mostrar em breve o circuitinho aí para vocês. Estou preocupado com essa resina aqui desse lado, mas ainda a gente vai tentar aquecer com o soprador térmico. Mas a gente já está começando a ter acesso aí à área do circuito. Aqui a área da placa. Vamos continuar aqui com o nosso trabalho. Veja, pessoal, voltamos aqui com mais uma etapa aí. Conseguimos já ter acesso à parte aí de trás dele, onde você vê aqui os LEDs, que indica aí a bateria 1 e a bateria 2, fica piscando quando está aí consumindo essa tensão. Por enquanto um circuitinho bem simples. Essa resina aqui, para mim, não tem função nada de proteção, porque esse circuito aqui, vocês vão, a proteção dele não tem nada a ver com essa resina. Essa resina é só para esconder a simplicidade do circuito, para que ninguém abra e mostre como é simples esse circuito e que ele não vale a pena. Vou mostrar aqui para vocês na lente de aumento o circuito de proteção aqui, que não precisa dessa resina. Nós temos aqui um fusível SMD, fusível 2, representado aqui pela letra F, e o fusível 1, ou seja, qualquer curto que ocorresse, qualquer sobrecarga que ocorresse aqui, o circuito de proteção aqui através dos fusíveis SMD iriam atuar. Ou seja, essa quantidade aqui de resina é mais para esconder a simplicidade do circuito. Nós já temos aí acesso, que é um circuito bem básico. Aqui a marca da serra, que quando
eu fui partir, comecei a partir o vídeo, ela riscou aqui a placa, porém ela só danificou aqui essa trilha e essa trilha aqui. O resto ela pegou aqui na parte de aterramento, na parte da massa da placa, ou seja, não causou nenhum dano. Vou até medir aqui, ver como é que está o estado desses fusíveis para a gente continuar aqui na nossa autópsia desse balanceador de baterias que enganou muita gente, não vai enganar mais. Circuitinho aí caro porque é ineficiente. Vamos testar a continuidade dos fusíveis aqui, ver se não ocorreu nenhum dano durante a desmontagem deles. Veja, fusível 1 está funcionando. Opa, agora vocês têm como ver, né? Tava cobrindo, acho que a gente não venha conferir. Vamos puxar para cá. Fusível 1 aqui, ó, passando corrente. O fusível 2 aqui, opa, vamos ver. Não, fusível 2 aqui, ele está como se tivesse aberto. Talvez ele tenha danificado aqui durante a abertura, mas veja, tem o circuito de proteção. Aqui é porque eu estou tocando na outra ponteira. Era para dar continuidade aqui e ele abriu. Pode ser, na hora da chave ele danificou aqui. Isso mesmo. Você vê que ele danificou aqui o corpo do fusível, mas tem proteção, não era necessário essa resina toda. Vamos continuar aí para a gente ter acesso à parte do circuito, ou acesso ao que restar desse circuito aqui. Para vocês verem como está pegando fogo, está quente. Vamos aquecer e vamos depois tentar verificar se melhora aí o acesso a essa resina. Aquecer a placa e tentar arrancar ela pela parte da frente. Quando aquece diretamente parece que está queimando borracha. Um cheiro muito forte, meio tóxico. Não vou nem colocar diretamente, vou só dar uma aquecida aqui na placa e ali para tentar remover mais essa resina. Não vou nem aquecer por aqui, que eu tenho medo desses capacitores explodirem. Está bastante quente. Vou tentar remover mais um pouco dessa resina. Mais uma etapazinha aqui, pessoal. Alguns componentes foram sacrificados, né? O LED aqui, o LED 2 que mostra o nível de bateria já foi para o saco. Um dos capacitores aqui, ó, já temos acesso aí a quase todo o circuito, viu? Um dos capacitores aqui também foi sacrificado nessa desmontagem. E aí a gente vai ver alguns detalhes aqui antes de terminar aí o desmonte nessa área principal. Dá para ver aqui os circuitos comparadores de tensão, esses 6 aqui. E aí, aqui é só para alimentar o LED, algum transistor. Nós temos aí os filtros cerâmicos e eletrolíticos da entrada. E temos aqui os semicondutores, os CIs, ou na verdade são transistores. Na verdade está aparecendo uns transistores que o circuito faz a comparação de tensão entre um e outro. E aí conduz ou não a corrente através desse semicondutor aqui do transistor para o terra, e ele provoca um aquecimento. Aí, movimentação pequena, de até meio ampere, dividido entre aí cada bloco 2 transistores, e aí ele vai fazendo aquecimento e diminuindo a tensão aí onde está mais alta. Vamos agora só terminar de remover para a gente finalizar e ver o circuito aqui, o máximo que deu para a gente retirar, pois essa resina dá trabalho, viu? E muito. Aquecemos aqui a placa por trás para poder facilitar a remoção, e mesmo assim ainda levamos alguns componentes. Vamos aqui continuar para finalizar
nossa autópsia desse equalizador, balanceador BMS. E para finalizar aí, pessoal, conseguimos ter aí um bom acesso aí à placa. Dessa vez aí, revelado com sucesso, conteúdo aí da placa do balanceador de baterias aí, esse modelozinho analógico, sem medidor, sem voltímetro, sem nada. O modelo mais simples, conseguimos acessar, como a gente tinha falado, os capacitores de filtro, três eletrolíticos, 2 aí de cerâmico ou tântalo, 2 comparadores de tensão, circuito auxiliar, os LEDs, mais filtros, e aqui 2 semicondutores, 2 transistores de um lado e do outro, recebendo aí o comando do comparador de tensão. Comparou uma com a outra, viu qual tinha mais, chaveou, provocou o consumo de um lado, fez a leitura da tensão, tá maior do que a outra, chaveou esses aqui, começou a consumir o LEDzinho lá piscando que esse lado tá sendo balanceado através de um consumo, aí um balanceamento ineficiente, mas vai reduzir um pouco aquela tensão ali do lado da bateria, sem ocorrer a transferência aí de corrente, mas sim um consumo aí, você vai ter um consumo, algo consumindo aí corrente no seu circuito para tentar diminuir a tensão do lado que está com a tensão maior. Essa foi aí, veja aí as resinas, a grossura, estou mostrando aqui através da lente para vocês terem acesso à ignorância da resina aí desse circuito. Deu trabalho, mas valeu a pena aí, revelando para vocês até o final o segredozinho do ex-balanceador de baterias, equalizador analógico, que provocava aí mais um consumozinho no seu sistema. Gostou? Esquece não, taca o like, taca o like, viu? Se inscreve no canal, lista aí completa para montagem do seu off-grid na descrição do vídeo. O modelinho que a gente está usando agora, o Eltec Digital, também aí na descrição do vídeo. Beleza? Teve dúvidas? Pergunta aí, que qualquer coisa sobre esse circuito aí a gente traz também no canal secundário aí, Energia Solar Fácil, Tarcísio Simone. Tem aí na página principal também para se inscrever e continuar vendo o resto das experiências. Beleza? Chegou! Esse aqui não chega mais não. Esse aqui se acabou, foi na marreta, no aquecedor, na faca e tudo mais. Mas o segredo aí foi revelado, mais um segredo revelado no off-grid. Ninguém vai mais ser enganado por esse circuitinho mequetrefe aí, que fica aí diminuindo a tensão, provocando consumo de um dos lados da bateria para diminuir a tensão. Mas vamos ver quem for os amigos que chegaram ligeiro, nem fogo no meio da mata, os que chegaram para participar do salve com a galera. Vamos ver quem for os caba bom. Olha logo, um caba bom aí, nosso amigo Sérgio de Ariquemes, lá em Rondônia. Grande abraço ao amigo, valeu aí pelo apoio ao canal, sempre participando aí, assistindo o vídeo até o final, tacando like, taca o like, se inscreve. Cadê o bichinho? Começou na bancada, tem que ter o bichinho, tem que padalar, o sino padalo. Quem mais? Nosso amigo Messias Santos, lá de Alagoas, São José da Tapera, né? Falou só Alagoas, mas eu lembrei de vez em quando os cabelos brancos aqui ainda dá uma lembradinha. Nosso amigo aí Carlos Alberto, lá de Cruz, Ceará, também ligado aí no canal, dando aquela força. Lembre, participa aí, deixa seu comentário, nem que seja uma boa noite. E lembra de assistir o vídeo até o final para ajudar o canal, porque senão os vídeos não são recomendados e aí o canal se acaba. Vamos ajudar aí o canal para continuar aí. Nosso amigo Felipe Leôncio Renzer, eita nome difícil, Renzer, um grande abraço amigo lá de São Bento do Sul, Santa Catarina, também sempre ligado aí com a gente aí no canal, acompanhando as nossas aulas de energia solar, off-grid, de montagem e tudo mais, e a resenha também para alegrar a vida, né?
que alegrar, né? Só acaba. Fica aí canal de energia solar só cursinho, empresa de híbrido de off não sei o que. Tem que alegrar, amigo. Já estão até respondendo, graças a Deus. Agora, já respeitando aí os amigos inscritos do canal, já estão respondendo mais os amigos. Antigamente respondiam 1 ou 2, deixava todo mundo no vácuo. Agora já começaram a responder os comentários. Olha, continue assim, viu? Vocês estão de parabéns. E quem se alegra são os amigos inscritos que podem aí ter a resposta às suas perguntas. Quem mais? Nosso amigo Jorge Figueira aí, de Porã, no Paraná. Grande abraço, caba bom aqui no canal, colaborador, tá ajudando aí o canal para que possa continuar de forma gratuita aí, sem vender cursinho. O que a gente tem de informação estamos trazendo, ainda vamos trazer muito mais à medida do possível. Tem hora que o cabo aqui tem que trabalhar 2 turnos batendo ponto, aí falta tempo, tem hora que vai folgar mais, mas tem hora que me desculpa aí que o bicho aperta que não dá nem tempo de gravar direito. Nosso amigo aí Ivonei Sampaio, caba bom, membro do canal também, sempre aí apoiando. Grande abraço, amigo Ivonei Sampaio. E nosso amigo Eliseu de Alumínio São Paulo também chegou e garantiu seu saldo. O amigo Eliseu foi o certo aí, o saldo dos retardatários, pediu 3 vezes. Já estava lá no final da lista, mas como pediu 3 vezes saldo do retardatário, grande abraço aí, amigo Eliseu. Valeu, ainda vou ver se eu pego as pecinhas aí e boto no canal reserva pra gente tentar conseguir o datasheet do circuito. Valeu!